Bom dia a todos os presentes. Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura da ata anterior. Ata da sessão anterior. Aos 13 dias do mês de maio do ano 2013, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 13ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, e com a presença dos vereadores Adriana Costa de Moraes Castro, Alexandre Gottfried, Ismael Antônio Ferreira Padilha, Alecris Nogueira, Francisco Cabrini, Paulo Horácio, Josué Kersten, Pedro Ferreira de Lima e Wilson Roberto Davi Mota. A ausência justificada do vereador Excelência, presidente Pedro Gilmar Nogueira. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos vereadores. Na sequência, o primeiro secretário, o vereador Alex Nogueira, fez a leitura dos expedientes recebidos e, na sequência, procedeu à leitura das providências da mesa. Fizeram uso da palavra como oradores inscritos os vereadores Alexandre Gottfried, Paulo Horácio e Ismael Padilha. Não havendo mais oradores inscritos e nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 1478, de iniciativa do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 5.183.170 e da outras providências, aprovada pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1479/2013, de iniciativa do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 800.000 e da outras providências, aprovada pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1480/2013, de iniciativa do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 590.000 e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto 1481/2013, de iniciativa do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 1.921.703,03 e da outras providências, aprovada pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto 14/2013 da Comissão de Justiça e Redação e 01/2013 da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, referente ao projeto de lei 13/2013, de iniciativa do vereador Alexandre Gottfried, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 13/2013, de iniciativa do vereador Alexandre Gottfried, que institui a Semana de Mobilização Social pela Educação do município de Araucária, conforme especifica, aprovada pela unanimidade dos presentes, com pedido de destaque aos artigos 2 e 3 do projeto pelo vereador Roberto Mota. Leitura, discussão e votação do parecer 24/2013 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 15/2013, de iniciativa do vereador Pedro Ferreira de Lima, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 15/2012, de iniciativa do vereador Pedro Ferreira de Lima. Súmula denomina de Maria Ferreira de Lima, espaço público conforme especifica. Comentaram o projeto dos vereadores Pedro Ferreira, Alex Nogueira, Cabrini, Roberto Mota e Paulo Horácio. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 26/2013 e 27, iniciativa do vereador Alexandre Gottfried, aprovados pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do requerimento 16/2013, iniciativa do vereador Pedro Gilmar Nogueira, aprovada pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 11, 12 e 13/2013, iniciativa do vereador Josué de Oliveira Kersten, aprovada pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do requerimento 53/2013, iniciativa do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Comentaram a proposição os vereadores Paulo Horácio, Roberto Mota e Josué Kersten. O requerimento foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal, tendo como inscritos os vereadores Pedro Ferreira de Lima, Josué Kersten, Francisco Cabrini, Adriana Costa, Ismael Padilha, Roberto Mota e Paulo Horácio. E não havendo mais inscritos, o senhor primeiro vice-presidente, Vanderlei Francisco de Oliveira, convocou os demais vereadores para a realização da sessão
extraordinária no dia 16 de maio do corrente ano, às 10 horas. Agradeceu a colaboração dos servidores legislativos na realização desta sessão, bem como a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. Era a ata, presidente. Obrigado. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão. Só um comentário aqui, uma dúvida do projeto de lei do Pedro Ferreira de Lima. É um projeto que oriundo lá de 2012 ainda? Está o número 15 de 2012, só para uma verificação. Na ata está como... É de 2012? 2013 mesmo, né? Obrigado, vereador. Vamos corrigir. Continua em discussão a ata. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, faça a leitura dos expedientes recebidos. Requerimento número 03/2013, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Requerimento 054/2013, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Requerimento 032/2013, de autoria do vereador Alexandre Gottfried. Indicação número 18, 19, 20, 21, todos de autoria do vereador Paulo Henrique Arias Horácio. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro vice, vereador Vanderlei, que faça a leitura das providências da mesa. Ofício número 047/2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1478/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado na sessão realizada nos dias 6 e 13 de maio de 2013. Ofício 048/2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1479/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado na sessão realizada dia 6 e dia 13 de maio de 2013. Ofício 049/2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1480/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas no dia 6 e dia 13 de maio de 2013. Ofício número 050/2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1481/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado na sessão realizada nos dias 6 e 13 de maio de 2013. Ofício número 051/2013, para o prefeito municipal, encaminhando requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 6 de maio de 2013. Obrigado. Solicito ao vereador Alex se há oradores inscritos. Não, senhor presidente. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Quem que vai dar uma auxiliada? Quem que vai dar uma auxiliada nesse projeto? Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 013/2013. Institui a Semana de Mobilização Social pela Educação do município de Araucária. Em discussão, Na ordem, senhor presidente. com a palavra o vereador Alexandre Gottfried. A pedido do vereador Roberto, ele colocou destaque em 2 artigos, mas ele solicitou que fosse acrescentado apenas a frase sem prejuízo para o calendário escolar. Então, a gente colocou no parágrafo único, que fica da seguinte redação: a Semana de Mobilização Social pela Educação será realizada na semana que incidir o dia 19 de setembro, data em que se comemora o aniversário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, sem prejuízo para o calendário escolar. Continua a discussão. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então fica aprovado, segundo a votação, o projeto de lei número 013/2013, iniciativa do vereador Alexandre Gottfried. Já com a modificação. Perdão. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do projeto de lei número 015/2013.
Faça a súmula. Esse, né? Está falando do mesmo ou do outro? É do projeto número 015/2013, de iniciativa da vereadora... Não. Vereador Pedro Ferreira de Pedro Ferreira de Lima. Denomina de Maria Ferreira de Lima espaço público conforme especifica. É isso? Em discussão? Nova discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então fica aprovado, segunda votação, projeto de lei número 015/2013, de iniciativa do vereador Pedro Ferreira de Lima. Parecer em conjunto. Esse também já foi na segunda votação? A segunda votação é... Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça leitura da súmula do projeto de lei 1484/2013. Projeto de lei 1484/2013, súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, S.A. Só um minutinho aqui, porque pedi para o meu assessor aqui, porque a ata que eu tenho aqui não tem o parecer, Dilton. O parecer eu tenho aqui, presidente. Parecer. Ficando, então, solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer em conjunto número 025/2013 da Comissão de Justiça e Redação, é de número 20/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 25/2013, Comissão de Justiça e Redação, e número 20/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamentos. Em discussão, parecer? Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura da súmula como artigo 1º do projeto de lei número 1484/2013. Súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, S.A. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência de Fomento S.A. operações de crédito até o limite de R$40 milhões. Parágrafo único. O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade de autorização para sua realização em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público, através de resoluções emanadas no Senado Federal e pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão, assumo com o artigo 1º. Eu gostaria de pedir destaque, presidente, ao artigo 1º do presente projeto de lei. 1º, 2º. Continue discussão. Não haver discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Então fica aprovado com pedido de destaque por parte do vereador Paulo Horácio no artigo 1º. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 2º. Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais e, notadamente, o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência de Fomento do Paraná, S.A. Em discussão, artigo 2º. Destaque, presidente. Não haver discussão. Você está pedindo destaque também. Continua em discussão, artigo 2º. Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores, com pedido de destaque no artigo 2º por parte do vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 3º. Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta lei serão aplicados na execução dos seguintes projetos. 1. Pavimentação de vias urbanas. 2. Urbanização de calçadas. Urbanização/calçadas. 3. Centro cultural. 4. Complexo esportivo. 5. Centro de eventos, centro social urbano. Em discussão, artigo 3º. Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Roberto. Eu só gostaria de, nesse artigo aqui, no inciso, no primeiro, pavimentação de vias urbanas e rurais. Fazer uma emenda aditiva aqui. Só isso. Onde, No você fala artigo no... terceiro. Tá, não, mas não, então entendi. Continua em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis às perguntas como estão, vereadores contrários que se manifestem. Então fica aprovado o artigo 3º, por unanimidade dos vereadores, com pedido de destaque, é isso, né, Beto? É. Artigo 3º por parte do vereador Roberto. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça leitura do artigo 4º. Em garantia das operações de crédito de que trata esta lei, fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná S.A. parcelas que se fizerem necessárias da quota parte ao Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ou tributos que os venham a substituir em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios na forma do que venha a ser contratado. Em discussão, artigo 4º. Eu gostaria de pedir destaque do artigo 4º, presidente. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O artigo 4º, com pedido de destaque por parte do vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 5º. Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nessa lei, o chefe do Executivo poderá outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A. mandado pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras, com poderes para subestabelecer. Em discussão, artigo 5º. Destaque no artigo 5º, presidente. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Fica o artigo 5º aprovado por unanimidade, com pedido de destaque por parte do vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 6º. O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescido dos juros e demais encargos incidentes sobre operações financeiras, obedecidos os limites desta lei, serão estabelecidos pelo chefe do Executivo com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito. Em discussão, artigo 6º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 7º. Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ao dia da contratação das operações de crédito, o orçamento do município consignará dotações próprias para amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas. Em discussão, artigo 7º. Gostaria de destaque do artigo 7º, presidente. Com pedido de destaque do vereador Paulo Horácio. Em discussão. Perdoe. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores, com pedido de destaque no artigo 7º por parte do vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 8º. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Só para esclarecer, adiantar aqui o destaque, para evitar depois algum comentário que ficar parecendo que estão fazendo alguma coisa para atrapalhar o projeto negativo. É que já aconteceu nessa casa, na legislatura passada, a agência de fomento ela é extremamente criteriosa. E, infelizmente, o projeto veio do Executivo, e como não tínhamos, até pela urgência do projeto, a natureza, o nome jurídico da agência não é mais Agência de Fomento do Paraná. Então, ela tem uma outra natureza, ela tem a mesma natureza jurídica com outro nome, que é Fomento Paraná. Então, esse pedido de destaque, já adianto, para a sessão seguinte, são emendas para fazer correção no nome da agência. Porque, se for aprovado assim, a agência vai negar o empréstimo por causa que não existe mais. A agência de fomento foi liquidada pelo governo do Estado. E entrou no local uma outra empresa, que é a Fomento Paraná S.A. Só para destacar e o líder do governo levar essa informação para o gabinete lá da prefeitura. Continua em discussão, artigo 8º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem.
Então, fica aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 1484/2013, de iniciativa do Executivo, com pedido de destaque por parte do vereador Roberto Mota, no artigo 3º, e com pedido também de destaque por parte do vereador Paulo Horácio, no artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º e artigo 8º. O senhor não pediu só no artigo 6º, né? Então, fica aprovado em primeira votação. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do parecer em conjunto número 26/2013 da Comissão de Justiça e Redação e de número 21/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto 26/2013. O presente projeto de lei de autoria do Executivo é a necessária autorização legislativa para autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal. A contratação da operação de crédito em encomenda terá de obedecer os ditames instituídos na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conforme consta no artigo 32 e 33. As exposições dos motivos municipais são obras de vias urbanas, calçadas, recap de vias urbanas e outras obras de infraestrutura. Com essas considerações, finalizamos a análise com a aprovação da matéria, devendo seguir seu trâmite de forma disposta no regimento interno da Casa e receber sua aprovação final. Sala das Comissões, 14 de maio de 2013, vereador Vanderlei Cabeleireiro, relator da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em discussão, parecer? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do projeto de lei número 1485/2013. Que faça a leitura da súmula, bem como o artigo 1º. Projeto de Lei 1485/2013, súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Caixa Econômica Federal operações de crédito até o limite de R$35 milhões. Parágrafo único. O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade de autorização para sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através das resoluções emanadas do Senado Federal e pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão, assumo com o artigo 1º. Uma palavra, vereador Roberto. Eu gostaria só de explicar para a população e para a imprensa local que até parece assim, pô, mas os vereadores estão votando aí um projeto de 35 milhões em empréstimos. Na verdade, não existe esses recursos. Quer dizer, a possibilidade de se conseguir recursos no governo federal para que a gente possa ter as obras acontecendo. Então, a Câmara está, na verdade, autorizando o município a, se conseguir esses recursos, já para que se adiante o trâmite no governo federal, já que se tenha autorização legislativa antecipada. Então, no momento, não existe nada, é zero a possibilidade de, nos próximos dias, encaminhar qualquer tipo de projeto. Na verdade, o prefeito vai ter que correr atrás desses recursos. Em Brasília, tem algumas coisas já que tem mais ou menos os projetos que possam ser liberados, mas, no momento, pela informação que nós temos, não existe projeto nenhum que possa hoje, já de imediato, abranger essa lei. Continue a discussão. Só para complementar, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Horácio. E há uma outra situação, como a prefeitura, a Câmara tivesse, como o vereador Roberto falou,
dando uma autorização prévia baseada num fundamento legal importante dizer que o poder de endividamento do município, né, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o município pode ter uma dívida até 120% da sua receita corrente líquida. Então, daria quase 700 milhões de reais do poder de endividamento. E a prefeitura tem uma dívida, comparado com qualquer município, muito baixa. A dívida do município de Araucária é em torno de 20 milhões hoje só. Então, a iniciativa, essa autorização, é justamente, é como se fosse um limite que a Câmara está autorizando o prefeito ir buscar recursos para botar na conta e gastar. Continua em discussão, assunto com o artigo 1º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 2º. Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais e, notadamente, o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Caixa Econômica Federal. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 3º. Os recursos oriundos das operações de crédito autorizados por esta lei serão aplicados na execução das seguintes projetos. 1. Pavimentação de vias urbanas. 2. Urbanização, calçadas. 3. Recap de vias urbanas. Em discussão, artigo 3º. Pela ordem. A palavra, o vereador Roberto. Eu gostaria de pedir destaque também para fazer uma emenda aditiva no item, no número 1, pavimentação de vias urbanas, incluir rurais, e adicionar o item 4, cobertura de quadras esportivas. Continua em discussão, artigo E 3º. o número 5 também, vereador. Desculpe, obras vereador. de infraestrutura urbana e 6, habitação popular. O senhor está pedindo, então, destaque nos artigos ou... Nesse artigo 3º, No artigo eu vou 3º. apresentar essas emendas. Então, somente no artigo 3º, né? É. Continua em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com pedido do vereador Roberto Mota, destaque no artigo 3º. Solicito o vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Em garantia das operações de crédito que trata esta lei, fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a ceder à Caixa Econômica Federal parcelas que se fizerem necessárias da quota parte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ou tributos que os venham a substituir em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios na forma do que venha a ser contratado. Em discussão, artigo 4º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 5º. Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nessa lei, o chefe do Executivo poderá outorgar à Caixa Econômica Federal mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras com poderes para subestabelecer. Em discussão, o artigo 5º. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio a leitura do artigo 6º. O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos os juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta lei, serão estabelecidos pelo chefe do Executivo com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito. Em discussão, artigo 6º. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio a leitura do artigo 7º. Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ou da contratação das operações de crédito, o orçamento do município consignará dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas. Em discussão, artigo 7º. Gostaria de pedir destaque desse artigo, presidente. Continua em discussão. Não há discussão e votação.
Vereadores favoráveis à primeira questão, vereadores contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade dos vereadores o artigo 7 com pedido de destaque pelo vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura do artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 8º. Pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto. Eu só gostaria de até perguntar para o Paulo aqui, esse mandato aqui está errado, né? Erro de português aqui. É mandado o prêmio, né? Mandado. Para receber a quitação, e não mandato. Só para fazer essa correção aqui depois. Continue a discussão. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis à primeira questão, vereadores contrários que se manifestem. Mas desculpa, Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então fica projeto de lei número 1485/2013, fica aprovado em primeira votação, de iniciativa do Executivo, fica aprovado em primeira votação, por unanimidade por todos os vereadores, com pedido de destaque no artigo 3º pelo vereador Roberto e no artigo 7º pelo vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Alex faça a leitura do parecer conjunto número 30/2013 da Comissão de Justiça e Redação, é de número 24/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 30/2013, Comissão de Justiça e Redação. Número 24/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relatores vereador Vanderlei Francisco de Oliveira e vereador Paulo Henrique Arias Horácio. Deixa aí. Em discussão, parecer? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à primeira questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei número 1489/2013. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente no valor de 8 milhões e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral vigente no valor de 8 milhões de reais, conforme especificado nesta lei. Em discussão, assumo com o artigo 1º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente as naturezas de despesas dos programas de trabalho abaixo especificados, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria de Administração, Comunicação Social e Cerimonial, valor R$ 1.900.000. Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, outros serviços terceiros, pessoa física, R$ 500.000. Secretaria de Planejamento, Captação de Recursos, R$ 500.000. Secretaria, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 3 milhões. Secretaria Municipal de Saúde, material de consumo, mais outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 773.325,14. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, coordenação administrativa, R$ 1.026.674,86. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, obras e instalações, R$ 300.000. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial. Ah, não. Vereador, esse é o artigo desculpe, 3º. senhor. Deu uma acelerada, Põe em mas o senhor não é votação. acostumado a acelerar. Quando o senhor acelera, você dá uma... Em discussão, artigo 2º. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Eu, vereador Paulo Paulo Horácio. Só um comentário ali com relação ao crédito suplementar para a Secretaria Municipal da Agricultura. Conversando já há vários dias aí, que com esse crédito, há possibilidade da reabertura do Armazém da Família. Eu acho que é uma reivindicação já que é antiga, aí a comunidade carente pedindo posicionamento da Câmara, e assim, então, de forma célere aí, o projeto de lei veio, teve o substitutivo e foi sendo aprovado hoje em primeira discussão a verba para
botar em dia o Armazém da Família. Continue a discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto Mota que faça a leitura do artigo 3º. Agora sim, vereador. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e ao total da seguinte dotação. Procuradoria do Município, R$1.455.300. Secretaria de Finanças, R$608.100. Secretaria de Planejamento, R$738.900. Fundo Municipal de Assistência Social, R$113.713. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, R$465.900. Cemitérios Municipais, 369. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, R$595.900. Secretaria Especial de Chefia de Gabinete, R$129.000. Secretaria Municipal de Urbanismo, R$910.900. Obras, Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, R$901.900. Secretaria Municipal de Segurança Pública, R$404.900. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata essa lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2520/2012, de 28 de 12 de 2012. Em discussão, artigo 4º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretriz orçamentária no exercício de 2013, anexo 1, e no plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos e atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão, artigo 5º. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto. A gente que está, já tem uma certa experiência, já fiz vários cursos em relação a orçamento, a lei de diretriz orçamentária, que é a lei anterior ao orçamento, e o plano plurianual, né? Então, eu acho gozado assim. Isso acontece em todos os municípios, a nível estadual e federal. Essas são leis que você faz para planejar o município, né? Entre aspas, seria isso. Só que aí todos os prefeitos que se elegem, ele fez uma campanha em cima de uma proposta. De repente, a proposta que ele fez, na verdade, as propostas dos prefeitos deveriam ser em cima do plano plurianual, da lei de diretrizes e do orçamento, que já está aprovado normalmente para o outro ano, né? Então, no mínimo, a lei de diretrizes ela é afetada e o plano plurianual também. Tanto é que se muda tudo aqui, ó, né? Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias e tal. Então, daí você vota e planeja, mas só que isso muda tudo. Porque tudo que foi, na verdade, prometido e as propostas do candidato, normalmente ela não está sendo feita em cima de uma lei que já foi aprovada anteriormente. Então, quando o Tribunal de Contas, eu vou nesses cursos, os caras começam a dizer que, não, essa lei é importante, olha, isso é coisa que muda e não tem importância nenhuma, tanto é que mudam, né? Então, se mudam é porque não tem importância, né? Mas só para colocar isso, né, que como as coisas acontecem, né, e essas coisas se passam e a população e mesmo a gente que está aqui não se dá conta que se muda essas leis a todo momento e não deveria ser assim, né? Continue a discussão, artigo 5º. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Alex. Eu só queria fazer mais um comentário sobre o que o Paulo Horácio falou.
em relação aos armazéns da família, que eu recebi umas 3, 4 ligações e algumas pessoas questionando comigo se era verdade que o projeto que liberava o dinheiro para a abertura dos armazéns estava preso aqui na Câmara. Então, só para que a população fique sabendo, esse projeto aqui chegou finalzinho do mês aqui, do mês passado, e já está sendo votado já para que seja liberado o dinheiro para a agricultura, que seja reaberto os armazéns da família. Continua a discussão. Eu quero participar também, já que o Alex tocou no assunto, né? E realmente, o pessoal da agricultura nos procuraram e deixar bem claro que as coisas aqui estão andando, estão caminhando. Esse projeto, Alex, na verdade, ele voltou para a correção, Ismael, né? Foi retirado da pauta, da ordem do dia, né? Acho que por 2 vezes, se não me engano, né? Onde precisou ser feitas correções. Então, na verdade, aquilo não ficou parado. Só para justificar, né? Aqui as correções chegou na sexta-feira, né? Hoje estamos com o extraordinário aqui, né? Já para acelerar as coisas. Continua a discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 6º. Pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto. Eu gostaria só de comentar em relação ao Armazém da Família, que o atraso também se deu àquele furo que aconteceu, né? E eu já, na época, quando o Marinho pegou aquele bonde andando, o Ismael dizia aqui no plenário, né? Que pegou o bonde muito andando no final, né? E a gente percebendo que existia essas coisas lá, que não sei, isso aí não cabe a gente ficar acusando ninguém. Mas eu falei com o Marinho na época, ele fez um pedido de auditoria na época lá para a prefeitura, né, para a procuradoria, para o controlador geral. Daí, porque as secretarias não têm capacidade técnica de contadores para fazer esse tipo de trabalho. Daí o controlador geral disse que foi lá, disse que não achou nada. Então, que tipo de trabalho que foi feito? Porque está aí o furo, né, e não achou nada, né? Então, eu estou falando isso porque eu acho que isso aí tem que ser apurado, doa quem doer. Se fizeram, vão ter que pagar por isso. Agora, esse negócio do Armazém da Família é um negócio que a gente teria que estudar uma outra forma. Por quê, Josué? Porque, na verdade, quem coordena todas as ações lá de compra, de venda para o município, não é o município de Araucária, é a Prefeitura de Curitiba. Então, você paga lá um valor, entendeu? E na verdade, eles que determinam quando que vai abrir, quando que vai fechar, como que se tem que vender. Então, na verdade, o município fica mais ou menos submetido a essa administração feita por lá. E o que se também tem em outros municípios, que a gente levantou, Quitandinha e outros municípios, que eles alegam que o furo é de lá da central deles. Então, um negócio assim que vai ter que ser muito bem monitorado, eu acho que monitorado diariamente o livro caixa, porque não é possível que essas coisas ocorram, né? Então, infelizmente atrasou, mas eu acho que agora tem a possibilidade de retornar e abrir novamente. Continua a discussão, artigo 6º. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Ismael Padilha. Só para complementar aí a fala do vereador Alex e do vereador Roberto, esse furo que tem dado, é bom que a comunidade saiba, nós tivemos o atraso na abertura e agora está vindo o projeto prefeito, e aqui bem lembrado pelo presidente, que está, quando o pessoal cobrou do Alex, que estava parado o projeto aqui na Câmara, isso não é verdade, o presidente já explicou, porque se estavam estudando, existia esse rombo que teve lá em outros secretários que passaram na administração passada, mas o Roberto, que deve ser levantado, e teve um furo de R$428 mil, que foi feita uma auditoria agora e estão se levantando, e como diz o Roberto, doa onde doer. Mas quem não pode pagar por isso é a população. Então, aqui defendendo a casa, esse projeto que vieram da prefeitura, e foi devolvido para fazer correção, e agora sim vamos, mas como o Roberto falou, também tem a contrapartida da administração que é feita pela Prefeitura de Curitiba.
mas que a nossa casa aqui está votando num projeto que foi só devolvido para a prefeitura para fazer correção, e agora esperamos que em breve aí o Armazém da Família venha atender a população que está esperando. Mas que esse furo foi feito aí, que teve aí, e foi um dos motivos que foi atrasado também a abertura do Armazém da Família, que tanto a população espera, foi e doa onde doer. Quando eu falei para você, Roberto, que quando o Marinho foi assumir a Secretaria de Agricultura, faltando 3 meses antes da eleição, eu falei que o Marinho não ia ser o salvador da pátria, embora tenha competência para ter sido escolhido para ser o secretário da pasta, não salvou. Porque você ter um rombo de R$428 mil e você chegar lá para tentar corrigir as coisas, corrigiu muito pouca coisa. Se tivesse tido mais tempo, né, talvez a população não tivesse sofrido tanto. Continua em discussão, artigo 6º. Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência da questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vitor José está com sono. Então fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 1489/2013, iniciativa do Executivo. Solicito ao vereador Alex faça leitura do parecer em conjunto número 29/2013 da Comissão de Justiça e Redação e de número 23/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 29/2013 da Comissão de Justiça e Redação e número 23/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão, parecer? Não havendo discussão, votação. Vereadores favoráveis à permanência da questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto Mota que faça a leitura da súmula, bem como o artigo 1º do projeto de lei 1491/2013. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$400 mil. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 2, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, abrir crédito adicional especial no valor de R$400 mil. Conforme especifica nesta lei. Em discussão, artigo 1º com a súmula. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência da questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça leitura do artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento Geral vigente a natureza de despesa e fonte de recurso no Programa de Trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Saúde, R$400 mil. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça leitura do artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial ou total da seguinte dotação. Secretaria Municipal de Saúde, R$400 mil. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência da questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2520/2012. Em discussão, artigo 4º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência da questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Fica alterado a LDO, o Plano Plurianual, nos órgãos, programas e projeto de atividade respectivo, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão, artigo 5º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência da questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Araucária, 30 de abril de 2013. Prefeito Lisandro José Ferreira. Em discussão, artigo 6º. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Horácio. Só para fazer parabenizar a administração, porque essa tendência de se parcerizar a administração, né, que no caso aqui é publicizar, porque essa subvenção social é para destinar, que segundo informações no projeto,
destinar para entidades sem fins econômicos, no caso a FAV, que é uma entidade que presta um serviço relevante em parceria junto com o CAPES de álcools e drogas, o CAPES AD aí da Prefeitura, que trata da internação aí de usuários e dependentes químicos no município, que passa por dificuldades financeiras seríssimas, uma entidade que sobrevive aí com ajuda, com filantropia e que realmente precisa da parceria do Executivo. Eu acho que está de parabéns aí a Câmara em destinar isso, o Executivo encaminhar esse projeto. Eu recebi ligações essa semana inclusive o Ismael Cantador aqui perguntou se estava na ordem do dia. É só para ajudar a identificar que este é o projeto que vai destinar subvenção social de R$400 mil para a FAV, para ajudar nos dependentes químicos e no tratamento que aquela instituição oferece ao município. Era esse o comentário, presidente. Continua em discussão, artigo 6º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência com questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 1491/2013, de iniciativa do Executivo. Solicito ao vereador Alex que faça leitura do parecer em conjunto do número 28/2013, da Comissão de Justiça e Redação, e a de número 22/2013, da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 28/2013, Comissão de Justiça e Redação, e número 22/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relatores o vereador Vanderlei e o vereador Paulo Horácio. Em discussão, parecer? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência com questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Wilson que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei 1493/2013. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento no programa no valor de R$ 7.833.230,16 e dá outras providências. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, inciso 1, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente no valor de R$ 7.836.230,16, conforme explicado nessa lei. Em discussão, assumo o artigo 1º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis à permanência com questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça leitura do artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente a natureza de despesa e fonte de recurso no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Saúde, manutenção e desenvolvimento das ações de saúde no serviço de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. R$ 7.836.230,16. Discussão, artigo 2º. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui, como até na mesma linha de defesa que o vereador Josué comentou no outro projeto, que era o crédito adicional para a mesma ação, né, que no caso ali se evidencia que é para a questão hospitalar, mais 7.800.000, que acredito que é superávit. Só fazer um comentário em defesa aqui, Josué, de atividade empreendedora que tem no município, que são clínicas particulares, e eu tive fazendo um estudo, e até o Anderson me assessorou nesse estudo aí, me ajuda, conversei com o Miguel Nasser, tudo, que há infelizmente, nós tivemos uma discussão aqui muito séria com relação aos planos de saúde, da participação, não, mas infelizmente um dos maiores planos de saúde, que é a Unimed, que construiu aquela estrutura gigantesca em Araucária, ambulatório, consultório, só está utilizando aquela estrutura para liberação de exames e liberação de autorizações. E não credenciam clínicas em Araucária. Então, há um complô da iniciativa privada, no caso dos planos de saúde, em especial da Unimed, que tem uma carteira gigantesca em Araucária, não credenciam clínicas que prestam serviços ambulatoriais, evidente que é uma natureza jurídica diferente, que é uma cooperativa, no caso do médico, mas com relação aos exames. E há eu gostei de uma observação da Secretaria de Saúde com relação ao credenciamento dos laboratórios no município, onde hoje nós temos
clínicas e laboratórios, vou falar aqui especificamente do Nasser, do Miguel, que conversei e conheci, que tem um espectro gigantesco de exames que podem ser feitos em Araucária, que estão no rol do credenciamento, ele está credenciado, quer dizer, participou de uma licitação pública, é credenciado, mas infelizmente, talvez ou por desconhecimento, os médicos da rede acabam dando como referência e as pessoas vão buscar em Curitiba o exame que é credenciado num laboratório de Araucária e laboratório certificado e que ganhou, participou da licitação. E me chamou a atenção porque a gente que é vereador sabe, a população vem pedir muitas vezes um carro, uma carona para levar para Curitiba e aconteceu no meu gabinete, uma pessoa vinha buscar, eu passei a ver o exame, a pedir a indicação. E vi 2 médicos aqui da rede indicando um exame e a pessoa, assim, espontaneamente indo buscar em Curitiba a resolução do caso, sendo que podia ser feito no laboratório Araucária. Então, até para fomentar a atividade empreendedora e dar parabéns ao Nasser pelo investimento que fez, que a gente pudesse rever essa situação e de se ter um maior, digamos, ou uma divulgação interna, uma consciência maior da rede, para que utilize os serviços do município que já são credenciados. Continua a discussão, artigo 2º. Pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto. Eu gostaria que esses valores aqui, quando fala pessoa jurídica, outro serviço de terceiro, dá até um arrepio, né? Por outro lado também, a Unimed é uma empresa que tem um nome. Eu não estou desprezando nenhuma, mas eles, inclusive, entraram agora, Paulo, com o laboratório da Unimed, da própria Unimed. Então, é aquele negócio. Entre fazer um exame meu na Unimed e fazer num outro laboratório, vamos parar de demagogia. Eu duvido que alguém aqui vai dizer, não, eu prefiro esse laboratório daqui ou dali. Eu não conheço o controle de qualidade desses laboratórios. Me desculpe, eu não conheço. Se você não conhece, você acaba não fazendo. Pode ser até melhor que a Unimed. Mas o porquê que a Unimed tem que credenciar ele se a própria Unimed está nesse ramo? Então é uma questão comercial, que também a gente não pode ficar entrando nesse mérito aí, né? Eu já fiz exames em laboratórios que deu totalmente alterado. Daí fui lá, fiz no Unimed de novo. Ou fiz no Frischmann, né? Então, queira ou não, a gente tem que considerar essas coisas também, né? Porque, pelo fato de estar aqui em Araucária, também não é só credencial, porque estamos aqui, tem que comprar daqui, tem que fazer aqui, tem que ver também que tipo de trabalho é feito, qual é o custo disso, custo e benefício disso. Também não é assim ficar, sabe, comprando. Eu vou fiscalizar item por item dessas compras nessas clínicas de particulares, inclusive. Porque já houve casos aí de muita coisa errada. De muita coisa errada. Então, eu acho que também tem que, talvez até sentar com a Unimed e ver o que pode beneficiar mais o município, aquela estrutura. Agora, achar que eles, que são concorrentes diretos, que têm já um know-how, vai abrir para as outras empresas pequenas, que não têm o know-how que eles têm, então, e não tem o crédito popular, não tem a confiança popular, essa que é a verdade. Não adianta também achar que porque está aqui sediado, é ungido e tem que ser feito só porque está aqui no município, né? Tem que ver o que é melhor para a população. Continua a discussão, artigo 2º. Pela ordem. Com a palavra, vereador. Doutor. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, eu queria só fazer um título de esclarecimento ao comentário que o vereador Paulo Horácio fez a respeito do laboratório. Na verdade, se não houve mudança, o laboratório Nasser ele é credenciado para fazer exames pela prefeitura, mas são exames laboratoriais, normalmente que a gente chama exame de sangue,
ou seja, são exames que você vai investigar a patologia do paciente, precisa fazer exame de sangue. Esses exames, o que a prefeitura não consegue realizar pelo laboratório próprio, é encaminhado para o NASCER. E o NASCER, dependendo da complexidade do exame, encaminha inclusive para outros laboratórios, né? Mas a porta de entrada é o laboratório NASCER. Existe uma série de outros exames que são solicitados e que não existem no município de Araucária. Se você for pedir, por exemplo, uma colonoscopia, você não consegue fazer em Araucária. Se for fazer uma ressonância magnética, você não consegue fazer em Araucária. Se for fazer um exame da próstata, você não consegue fazer em Araucária. Então, tem uma complexidade de exames que daí a Secretaria Municipal credencia os laboratórios de Curitiba porque não existe no município de Araucária. Então, eu acho que na medida que existia essa possibilidade de realizar aqui, eu acho que é perfeitamente normal que seja credenciado aqui a rede. Claro que também, como diz o vereador Roberto, tem que ver a questão do custo, né? Às vezes você vai credenciar um laboratório para fazer determinado exame e ele tem um valor e o laboratório de Araucária, o equipamento aqui de Araucária quer cobrar mais e Curitiba oferece por um preço menor. Então você acaba tendo que direcionar para Curitiba, porque lá o custo é menor. Então sempre é feito esse apanhado, mas 90% tirando os exames de sangue, o que você tem no município de Araucária é só eletro e ecocardiograma. Não, os outros exames você tem, alguns existem no hospital municipal, mas muito pouco também. Porque é muito complexo, né? Você tem exames relacionados à área intestinal, à área urológica, à área cardíaca, à área pulmonar, então à área neurológica, e a cidade não comporta, né? Eu acho que graças a Deus que nós estamos próximos de Curitiba e podemos realizar em Curitiba, porque quem está aqui no município da Lapa, algum lugar, vai ter que vir, se deslocar 50, 60 quilômetros para conseguir ter acesso a esses exames, porque não tem. Porque são exames que precisa ter uma estrutura muito grande. Por exemplo, ressonância magnética. Em Araucária, você ainda não comporta um equipamento particular, privado, mesmo que seja credenciado pela prefeitura, para realizar as ressonâncias magnéticas. Você vai pagar 3 milhões no equipamento, mais as instalações, mais funcionário, e o retorno disso vai ser muito lento. Então, você tem que ter um volume muito grande de ressonância magnética diária para pagar o investimento que você vai fazer. Então, a Araucária hoje não comporta ainda, né? Eu acho que talvez se comportar seja um equipamento público que daí pode ter o seu escalonamento a longo prazo, né? Mas um equipamento privado que alguém queira investir, alugar uma sala, numa casa, tem que ser uma sala grande, contratar funcionário e pagar mais 3 milhões e daí ter o retorno, ele precisa trabalhar das 8 da manhã até as 10 da noite, fazendo um exame atrás do outro. Aí compensa. Aí você tem o retorno aí num prazo de alguns anos ainda vai alguns anos para você ter o retorno. Então, é isso que eu queria colocar. Com relação à Unimed, Paulo, a Unimed construiu aquele espaço lá para fazer uma unidade de atendimento admissional para as indústrias. Esse era o projeto inicial. Infelizmente, não deu certo, né? E o equipamento ficou ali. Agora, eu não sei o que eles estão planejando. Era para ser transformado num ambulatório para atendimento médico, de consultas. Também não deu certo. Aí, agora, hoje, ele está funcionando também como atendimento na área de psicologia. Psicologia e fono. Então, talvez ele vá ser utilizado aos poucos, gradativamente. Foi uma experiência que a Unimed fez. Agora, do laboratório, realmente, ela criou o laboratório próprio, mas os laboratórios da Araucária todos são credenciados pela Unimed. Todos são. O Volpe, o Nasser e o Frischmann são os 3 que existem e são credenciados para atender pela Unimed. Continua a discussão, artigo 2º. Não havendo mais discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 3º.
Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta lei, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação decorrentes da ampliação do teto financeiro anual de média e alta complexidade estabelecido pela Portaria 2.941 do Ministério da Saúde. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata essa lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2520/2012, de 28/12/2012. Em discussão, artigo 4º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretriz orçamentária do exercício 2013, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, nos órgãos, programas e projetos de atividade respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão, artigo 5º. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 6º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1492/2013, de iniciativa do Executivo. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer número 27/2013 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 27/2013, Comissão de Justiça e Redação. Vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, relator. Em discussão, parecer. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto Mota que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de resolução número 001/2013. Súmula. Institui a tabela de temporalidade documental da Câmara Municipal de Araucária. Artigo 1º. Fica instituída a tabela de temporalidade documental da Câmara Municipal de Araucária na forma do anexo único, que faz parte integrante dessa resolução. Em discussão, a súmula como artigo 1º. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. A tabela de temporalidade documental é um instrumento resultante da avaliação dos documentos que define prazos de guarda e a destinação dos documentos que compõem o acervo da Câmara Municipal. Parágrafo único. A avaliação documental é o processo de análise que permite a identificação dos valores dos documentos para fins da definição de seus prazos de guarda e de sua destinação. Em discussão, artigo 3º. Artigo 2º. Não há discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Fica determinado que a revisão da tabela de temporalidade será efetuada a cada 4 anos por comissão a ser constituída com essa finalidade, cuja composição será designada mediante portaria. Discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto, artigo 4º. Artigo 4º. Tabela de temporalidade documental indica o tipo do documento, os prazos de guarda, a destinação dos documentos, bem como apresenta fundamentação jurídica ou administrativa quando houver para sua aplicação. Em discussão, artigo 4º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Consideram-se arquivos os conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados pela Câmara Municipal de Araucária no exercício de suas funções e atividades. Em discussão, artigo 5º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto o artigo 6º. Artigo 6º. São documentos de arquivos todos os registros de informação a que se refere o artigo 1º em qualquer suporte. Em discussão, artigo 6º.
Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 7º. Artigo 7º. Os documentos de arquivo são identificados como correntes, intermediários e permanentes, na seguinte conformidade. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que se conservam junto às unidades produtoras em razão de sua vigência e da frequência com que são por elas consultados. Considera os documentos intermediários aqueles que, se esgotados os prazos de guarda nas unidades administrativas, possam ser eliminados sem prejuízo para a coletividade ou para a memória da instituição. E consideram documentos permanentes aqueles que, esgotados os prazos de guarda previstos no inciso 1 e 2 deste artigo, devem ser preservados por força das informações neles contidas para a eficácia da ação administrativa e legislativa como prova, garantia de direitos ou como fonte de pesquisa com valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados no setor da biblioteca. Parágrafo único. Os documentos conservados no arquivo corrente terão sua temporalidade controlada pelas unidades ou setores que tenham sob sua guarda. Em discussão, artigo 7º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 8º. Artigo 8º. A eliminação de documentos dependerá de autorização por decreto legislativo e será formalizada por meio de registro de ata assinada pelos integrantes da Comissão de Avaliação de Documentos, a qual consignará a quantidade de documentos, data limite de guarda, espécie de documentos eliminados e os meios utilizados para a destruição. Parágrafo único. A destruição física dos documentos poderá ser feita por incineração, destruição mecânica, transformação em aparas ou por outro meio adequado a critério da Comissão de Avaliação de Documentos. Em discussão, artigo 8º. Eu queria pedir Com a palavra destaque. ao vereador Roberto. Destaque no artigo 8º. No artigo 8º. Continua a discussão, artigo 8º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto, artigo 9º. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 9º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Fica aprovado em primeira votação projeto de resolução número 001/2013, de iniciativa do Legislativo, com pedido de destaque pelo vereador Roberto no artigo 8º. Passaremos às explicações pessoais. Com o primeiro inscrito, o vereador Paulo Horácio. Serei Tem breve. 5 minutos. Serei breve. Obrigado. Só para fazer dois comentários, um com relação ao que o vereador Roberto comentou de um provar possível erro de português ali na digitação, é mandato mesmo, viu, Beto? Por causa da uma cláusula mandatória, com uma procuração que o município passa para a agência de fomento lá para mandato. E a outra situação, eu gostaria só de divulgar, aproveitar que está a imprensa aqui, e foi objeto de requisição até na última audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, a realização da próxima audiência que fosse em horário não matutino, fosse à noite, e assim ficou designado. Então, vou fazer a leitura do edital de audiência pública número 02/2013. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Araucária, no uso de suas atribuições, convoca a audiência pública prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada neste plenário, no dia 28 de maio de 2013, terça-feira, a partir das 19h30, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013. Então, será na terça-feira, às 19h30, aqui no plenário da Câmara Municipal, audiência pública da Comissão de Finanças. Então, nós vamos encaminhar uma minuta do edital publicado no Diário Oficial, encaminhar para os jornais da cidade, aí, já que foi
requisição na época aí, presidente, da imprensa local. Era isto, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com o próximo inscrito, o vereador Roberto Mota, o senhor tem 5 minutos. Eu gostaria só de fazer um registro aqui, não no sentido de crucificar ninguém ou de dizer que a pessoa fez isso porque achou que deveria, mas ontem nós estivemos conversando com o secretário de Educação e eu já tinha, porque eu tenho uma pessoa que mora naquela região lá da Escola Balbina. Eu já tinha me passado algumas coisas, porque essas coisas nunca são verdadeiramente segredos, né? Muita coisa vaza. Então, o secretário de Educação vai numa escola, chega lá, a diretora diz assim, olha, tem bicho morto na caixa d'água aí, nós já pedimos lá por ofício lá, faz um tempo aí que a prefeitura não mandou ninguém para limpar a caixa d'água. Daí o Ronaldo disse, mas como? Bicho morto? Mas pera lá, você fechou a caixa d'água para não fornecer essa água para as crianças? Não, as crianças estão bebendo água da caixa d'água com o bicho morto. A diretora. Daí o Ronaldo pegou, subiu na laje lá, subiu na caixa d'água, dava para ver que uma das caixas d'água estava com a tampa aberta, foi lá, pegou um pássaro que estava morto lá dentro há muitos dias, já podre, tirou lá de dentro e jogou fora. Quer dizer, e daí determinou que se fechasse o registro, para fosse lá, lavasse com água sanitária. Quer dizer, e as crianças, Josué, bebendo água contaminada. Quer dizer, qual o compromisso? Eu falo isso, Josué, como funcionário público, né? Daí, quando a população malha o funcionário público, isso aí é crime, inclusive. Porque se dá um problema de saúde nas crianças, o Código Penal é claro, você pôr em risco a saúde pública, né? Então, veja bem, eu pedi lá para a prefeitura, eles não vieram até agora, mas quem é o executivo da escola? Não é o diretor? Daí fica difícil de você defender avanço, defender isso, defender aquilo, discutir a educação, Alexandre, dessa forma. Entendeu? Então, eu gostaria de pedir para que a prefeitura, junto com a Secretaria de Educação, eu sou presidente da Comissão de Educação. Estou falando aqui em nome da comissão, inclusive. Que esses diretores tomem muito cuidado com essa questão da água, da limpeza das caixas d'água, porque é o tipo da coisa. Se eu estou numa escola, eu sou funcionário público, eu vou esperar a prefeitura vir para resolver uma situação? Agora a pergunta que eu faço, será que alguém não viu que a caixa d'água estava aberta e que quando você tem uma caixa aberta é possível que se caia, é previsível que se tenha esse evento de cair algum bicho morto, algum animal lá e morrer afogado, né? Então, eu digo assim, você responde pela culpa. O Código Penal é claro, ou você responde por negligência, deixar de fazer, ou você responde por imprudência, por fazer algo que prejudicou alguém, ou por imperícia, não é o caso da imperícia, mas é negligência. É o ato de não fazer e deixar... Quer dizer, agora, se tivesse a filha dela ali, tomando água, a população pode, os filhos das pessoas, inclusive, que votaram para eles, né? Porque quem está ali tomando água contaminada são os filhos dos eleitores que elegeram eles. Então, eu não admito esse tipo de coisa,
Porque daí eu defendo a escola pública. Eu defendo. Eu acho Vereador, que a eu vou escola dar um minuto pública para o senhor tem que ter concluir. qualidade. Dá um minutinho mais para o senhor concluir, por favor. Mas esse tipo de coisa eu acho que não deve acontecer. Eu acho que deveria até ser discutido no fórum que vai ter, discutir esse evento e passar para as outras diretoras, escolas, que a caixa d'água lá tem que ser limpa e é responsabilidade do diretor. Agora, o município poderia ter repassado já os recursos? Poderia. Né? Então, mas também num evento desse, Ismael, eu subo lá, como o secretário fez. Então, eu quero aqui dizer uma coisa. Parabéns ao Ronaldo Martins. Só por essa atitude dele, ele já demonstrou que tem compromisso com a população e com a educação. Então, parabéns ao Ronaldo por essa atitude. E eu não quero aqui criticar os diretores, porque podem ser excelentes na parte pedagógica e didática da escola, mas são executivos, eles têm que ter essa responsabilidade. O próximo inscrito, o vereador Alex, o senhor tem 5 minutos. Eu só quero fazer um breve comentário aqui em relação até dos projetos hoje aprovados aqui na Câmara, principalmente do 1484 e do 1485. O 1484 sobre a Agência de Fomento do Paraná. Só para que a população que está nos assistindo e as pessoas que seguem a política sabem do que eu vou falar, na gestão passada do prefeito Zezé, teve esse projeto praticamente da mesma forma passando por esse plenário. E o valor do pedido do empréstimo era de 40 milhões. Até 40 milhões. Isso que é importante explicar. Por que até 40 milhões? Na gestão passada, esse legislativo aqui autorizou os 40, como está sendo autorizado hoje em primeira votação, e o prefeito Zezé, até eu estava comentando com o Paulo aqui, eu não me recordava bem o valor, desses 40 que estava autorizado, ele chegou a utilizar apenas 5 milhões, né, Paulo? 5 milhões. Então, para que a população saiba que não é que hoje a Câmara está dando um cheque em branco para o prefeito, ele está autorizado até 40 milhões, desde que seja apresentado projetos para que faça uso do dinheiro. E da Caixa Econômica da mesma forma. São projetos que, digamos, o prefeito pega um bairro para fazer uma urbanização, vai gastar número X, digamos, 2, 3 milhões. Ele vai fazer 1 milhão, gastou 1 milhão, 1,5 milhão de reais, a Câmara vai liberar 1 milhão, 1,5 milhão. Então, é conforme vai sendo executado que vai sendo liberado a verba. Só para que isso fique bem esclarecido, porque tem pessoas, às vezes, mal intencionadas, que fica falando e comentando, a Câmara hoje liberou 75 milhões de reais para o prefeito. Então, eu acho interessante que a população saiba também que não é dessa forma que está autorizado ele pode até utilizar os 75, mas desde que seja com projetos e obras executadas. Seria isso, senhor presidente. O próximo inscrito, a minha companheira do partido, a vereadora Adriana Costa. O senhor tem 5 também. Obrigado, presidente. Eu vou ser breve em minhas colocações. Primeiro, eu quero falar aí sobre a situação da escola. Eu acho o seguinte, no primeiro momento, as pessoas que se dispõem a ser coordenadores, diretores, como é o caso da diretora lá, que está no executivo da escola, eu acho que as pessoas também têm que ter atitude, porque isso aí ficou claro que uma pessoa dessa não tem nem condições de estar no cargo que está. Porque eu acho que você não tem que ficar à mercê da prefeitura nessa situação. Mandou o ofício, não aconteceu, manda fazer, chama alguém. Se a pessoa não é capaz de subir lá, como você mesmo colocou, como o Ronaldo, que tem pessoas que não têm essa habilidade, mas sejam pelo menos competentes ao ponto de pegar um telefone e chamar alguém que o faça. Porque se naquele momento a prefeitura não veio, não fez, mande a conta, pague você e mande a conta. Porque eu tenho certeza que a hora que chegar aí no ouvido da população, uma situação dessa. Parece brincadeira, parece coisa de novela, Beto? Então, é da gente ficar não só indignado, mas ficar extremamente indignado com a situação dessa. Isso é absurdo. As minhas palavras iam ser também, como o Alex colocou, foi colocado aqui, foi dado esta abertura de crédito para que o prefeito possa buscar esses recursos, mas fique muito claro nos meios de comunicação ou colocar isso para a comunidade.
Porque muitas vezes se coloca lá uma manchete, né? E daí é um falatório sem ter as informações adequadas e necessárias. Então, acho que é muito importante a comunidade, os meios de comunicação, os quais passam para a nossa cidade, para as pessoas que aqui moram as informações, mas que passem de uma maneira clara, ordeira, e que as pessoas possam entender. Né? E que, de repente, não fique aí falando que a Câmara simplesmente está liberando dinheiro para o prefeito fazer o que quer. E as coisas não funcionam assim. Eu não vou deixar de falar, como eu me comprometi já nas outras sessões. É uma fala aqui também muito antiga do vereador Roberto, e quero pedir aqui para o líder do governo, doutor Josué, que a hora que o prefeito puder me atender, e os demais vereadores que quiserem nos acompanhar, a respeito do transporte escolar para o filho dos agricultores. Eu vou estar falando isso toda a sessão, porque eu acho assim, chegou num limite. Os filhos dos agricultores precisam ter a chance e a oportunidade de poderem estudar. Tem agricultores que eu estou conversando aí que os filhos não estão fazendo faculdade porque os pais não têm condições de estarem pagando uma casa para eles ficarem aqui em Araucária, não têm condições de ficar esperando eles lá na porta do carreador, lá, né? Como diziam no norte do Paraná, do carreador, né, Vanderlei? Lá 11 e pouco da noite, esperando seu filho para poder dar carona, e muitos deles não podem fazer uma faculdade porque não tem transporte. A Araucária tem condições, nós temos condições de dar o transporte para o filho do agricultor ter condições de fazer uma faculdade. Então, eu estou pedindo ao senhor que marque um horário para o prefeito, para que a gente possa discutir isso e ver quais são as possibilidades da gente poder fornecer isso para o filho dos nossos agricultores. Muito obrigada a todos que vieram, que participaram. Muito obrigado, presidente. Tenham todos um bom dia. Como não há mais nenhum inscritos, né, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todos os vereadores, aqui, meus amigos, meus colegas, né, até pela convocação da extraordinária, e você está nos ajudando e colaborando. Né. Às vezes tarde, mas não falha, né, doutor José? Antes tarde do que nunca, né? Mas é brincadeira, né? Então, eu quero agradecer, sim, no modo geral, todos, né? Porque muitos que estão aqui, né, lembram, né, volto a falar, está sendo um legislativo diferente, Ismael, né, com a ajuda de todos vocês, onde se pegasse uma pauta essa, com muitos projetos importantes do Dr. Josué. Eu lembro, né, eu estava conversando hoje com o Alex, né, estava conversando, pegasse uma pauta dessa, na sessão anterior, né, Valdir Clay? Ela começaria às 7h30, às 19h30, e terminaria às 11 e pouco, né, Ismael? Era muito cansativa. O pessoal nem tinha paciência para continuar nos prestigiando aí pela demora, na discussão. Então tá aí. Quando eu falo um legislativo diferente, é isso aí, ó. Estamos trabalhando firme, forte, né, Beto? E fazendo as coisas acontecer o mais rápido possível. Isso que é importante, né? Então, a população está nos prestigiando sempre, cada dia aumenta mais. Hoje estamos com muitos assessores nossos aqui, dos vereadores também, né? Mas em especial aqui o casal do empresário, meu amigo particular, né, o senhor Jurandir Marcondes Golembra, e a sua esposa Josiane, né. Obrigado pela presença, prestigiando nós aqui, né. Também quero agradecer ao Moacir, que sempre está aí, e em especial a imprensa, né. Em nome da, quero agradecer ao Valdir Clay, eu agradeço a todos da imprensa e todos que estão presentes. Então, no modo, eu agradeço a presença de todos. Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.